Sola, eu sou formanda em Pedagogia na Unesp de Rio Claro, sou estudante de permanência estudantil, atualmente não sou representante discente, nem membro de algum centro acadêmico, sou uma estudante independente e colabora com a construção do Conselho de Centros Acadêmicos, que é o CCAs, que está organizando esse nosso encontro. Então, hoje eu estou aqui enquanto representante do CCAs, né, que é a entidade que representa todos os centros acadêmicos do nosso campus, da Unesp de Rio Claro. Se você tem interesse em saber mais, se você é estudante, talvez ainda não conheça, queira participar, queira construir com a gente, envie uma mensagem na nossa página lá do Facebook, Conselho de Centros Acadêmicos Unesp Rio Claro, e a gente também tem um grupo no WhatsApp, e você pode ter acesso para saber um pouco mais das nossas reuniões que acontecem nessa mesma plataforma de segunda-feira às 18 horas. A Associação de Pós-Graduação, que representa os estudantes da pós-graduação, também tem página no Facebook e no Instagram. É a APG Rio Claro. Bom, essa é a primeira live que o Conselho de Centros Acadêmicos da Unesp de Rio Claro organiza, com o tema Ensino Remoto e suas diversas implicações. O objetivo é dialogar entre nós, estudantes, a princípio, mas a gente já vê que tem professoras, professores presentes, que bacana, e os graduandos, né, da pós, da graduação, para a gente conhecer um pouco mais, discutir as distintas realidades e as dinâmicas envolvidas dentro da implementação desse ensino remoto, né, na Unesp. Esse debate, ele surgiu mais da demanda dos estudantes de permanência. A gente sabe que a Covid-19 não é uma doença democrática, que ela atinge, afeta e mata mais minorias, pessoas pobres, periféricas, pessoas pretas e outras, e não seria diferente esses desdobramentos da pandemia dentro do nosso contexto universitário, né? Nem todas as pessoas têm acesso ao ambiente, a ferramentas necessárias, à saúde psicológica, ou ao mesmo tempo, porque agora, às vezes, precisam trabalhar para ajudar nas demandas familiares, né? Então, os contextos, eles são muito diversos, e a gente precisa falar da viabilidade desse ensino remoto para todas as pessoas, né? E alertar para que essa discussão pense as possibilidades que as minorias sejam de fato contempladas nesse momento tão difícil. Então, hoje a gente vai convidar duas mulheres, né, que estão aqui. É muito bacana também ver que estamos aí nessa linha de frente, nesse momento. A gente, a princípio, vai ter o depoimento da Fernanda Monteiro, professora licenciada em Geografia pelo Unesp de Rio Claro, cursando bacharelado e mãe solo. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre como é ser mãe na universidade e falar deste momento em específico também, né, para ela, como vem sendo. Em seguida, vamos ter a fala da Thelma, que é doutoranda na Unesp de Rio Claro. Atualmente, ela é membro da PG e professora da Rede Municipal de Rio Claro, e vai trazer um olhar de quem está dentro do movimento estudantil da pós-graduação, né, enquanto representante discente, trazendo um breve resgate histórico também para a gente olhar para esse panorama do ensino remoto. Depois das falas das duas, a gente vai abrir para as perguntas, e aí eu queria combinar aqui com vocês de que forma que a gente pode fazer. Como elas irão falar uma seguida da outra, a gente, em seguida, faz um bloco de 3 perguntas. Eu vou pedir para que vocês façam as inscrições aí no chat, enviem uma mensagem, né, falando que você quer se inscrever, se identifique, né, e aí depois que elas falarem, a gente vai chamando por ordem, de acordo com a ordem do chat, para quem quiser falar. E aí vocês podem abrir o vídeo de vocês para a gente dialogar melhor, né? Então a ideia é que fique aberto o vídeo da pessoa somente que está falando. É importante também dizer que quem não quiser abrir também não precisa abrir, mas você também pode só mandar a pergunta, não precisa falar, que aí eu posso ler a pergunta e, enfim, as pessoas responderem, né? Seria legal você falar para quem você está fazendo a pergunta, se é para a Thelma, se é para a Fernanda, ou se é para as duas, ou você pode só fazer um comentário também, né, para a gente conversar. Então, acredito que seja isso. Alguém quer fazer alguma consideração antes da gente começar a fala das duas? Então, acho que a gente já pode começar, né?
Então, primeiramente, eu vou chamar a Fernanda Monteiro para fazer a fala dela. Agradeço muito a presença dela. É bastante complicado, né? A gente vai descobrir um pouquinho sobre o cotidiano dela nesse momento de pandemia. Seja bem-vinda, Fer. Obrigada pela sua presença. E é isso, eu vou desligar agora aqui minha câmera e meu áudio para você ligar o seu. Boa noite. Obrigada pelo convite do CCA, de poder falar um pouco sobre esse tema, que infelizmente está tendo visibilidade um pouco mais agora, né? Mas a mãe e o trabalho e estar sobrecarregada sempre existiu. Mãe na universidade sempre existiu, mães acadêmicas sempre existiram. Existem vários coletivos pelo Brasil, existe o coletivo nacional, existe o NIEM, que é um coletivo do Rio de Janeiro, um coletivo Pachamama, que é do Paraná, e a maternidade ela é considerada como uma simples escolha individual, de forma privada, onde as dificuldades a gente arca com elas sozinho, né? E a sociedade esquece um pouco de pensar nisso. Gente, eu tentei fazer uma colinha aqui, mas a criança, ela rabiscou tudo, sabe? Então, assim, a minha fala vai ser um pouco desorganizada e ela não parou o dia inteiro, nem um minuto. E cada momento que eu vivo, assim, nessas situações, como eu recebi o convite, né, do CCA, eu pensei, poxa, não tenho condições, porque eu uso o Wi-Fi da vizinha e às vezes não pega legal, a nenê não para, até então eu nem tinha uma mesa, aí eu ganhei uma mesa, sabe? Tem muita impossibilidade dentro de tudo isso, sabe? De fazer uma simples live, de trabalhar, mas de estar na academia, eu levo ela nas salas de aula. Mas é isso, a gente trabalha com a impossibilidade. Quem me convidou, eu falei, ó, vai ser movimentado o negócio, se tá tudo bem, vamos lá. Então, eu já falei um pouco da existência desses coletivos, né? Eu vou falar sobre o que é ser mãe dentro da universidade, mãe acadêmica. Aqui na Unesp, a gente tem a creche, o CCI, né? A criança pode ficar lá até 10 horas dentro da creche, mas ela fecha às 6 horas. Então, uma mãe no período noturno, ou ela leva a criança, que é o meu caso, e tem que ter coragem para isso, porque o que a gente tem que pensar são nas redes de apoio, quando a gente fala de mães acadêmicas, mulheres, mães, qual a rede de apoio que existe na vida dessa mulher? Eu ouvi de professoras, de professores, mas quando é mulher fica mais doído, né? Ah, eu terminei meu doutorado, mas a minha mãe ficava com a minha filha na porta da sala, como quem diz. Se vira, pede para alguém, né? Se você não tem parente, um outro professor esse semestre, se ele estiver me ouvindo, eu não vou falar o seu nome, mas é você mesmo, e me disse, você tem um problema, Fernanda. Falei, não tem problema, eu tenho uma filha e a creche abre no período diurno, e à noite eu preciso estudar. Então, a criança, às vezes, por muitos olhares, ela é considerada um problema na sociedade, né? E a mãe se sente até culpada dessa maternidade. A creche ela é muito importante, é um avanço aqui presente na universidade, mas a gente poderia pensar em melhoria, assim. Estudar e ter o filho perto, para a mãe, é uma sorte, é uma oportunidade isso. As creches do município, elas são distantes, então é uma coisa positiva.
O que eu acho que a gente poderia pensar é ampliar a creche aqui para um ensino fundamental, para algum espaço noturno que se expanda para as próprias alunos da pedagogia conseguirem fazer uma atividade. Existe uma sala para que exista um coletivo, uma organização. Por isso que é muito importante a escuta da assistente social também, porque nós lidamos com um ambiente hostil quando a gente leva a criança na universidade. A universidade ela não está preparada para professora, para mãe pesquisadora, sabe? Quem é essa mulher dentro da universidade? É muita coisa. E a gente percebe pelos olhares, assim. Eu vou na biblioteca, às vezes eu preciso pegar um livro e a menina tá derrubando tudo no degrau de baixo e eu tô pegando um livro lá em cima e as pessoas olham como quem diz, nossa, esse lugar parece que não é para você, né? Não, esse lugar é meu, sim, sabe? É aquela coisa, se você não ajuda, infelizmente, algumas pessoas julgam, né? Eu tenho participado de alguns coletivos e eu comentei com outras mulheres que eu estaria aqui hoje, né? E elas colocaram bastante lenha na fogueira para que eu diga, sabe, essas palavras, assim, porque quem nunca conseguiu olhar para uma mãe na universidade até hoje, que a partir de agora, então, perceba as dificuldades que essa mãe enfrenta. Independente se ela está na graduação, se ela é professora, se ela está no doutorado, enfim. Uma mulher com filho pequeno, e a gente tem que pensar na rede de apoio que existe atrás dela, e quem é essa mulher, as dificuldades que ela está enfrentando. São discussões que as mulheres fazem dentro dos coletivos. Então tá, eu falei da mãe acadêmica, da creche, rede de apoio, ambiente hostil. Existe uma autora, Esther Vivas, ela escreveu um livro, Mãe Desobediente, um olhar feminista para a maternidade, onde ela agrega um valor político e social e econômico. Ela fala, viver a maternidade não cabe ser vista apenas de maneira plena ou de um ponto de vista individual. Tem uma prisma social, política. E é muito difícil a gente ainda carregar esse ativismo social dentro, né, disso que a gente vive, porque como que eu vou querer ser... É tudo isso, é lidar com o trabalho da casa, é lidar com o trabalho, é lidar com a criança, e ainda ser ativista social. E, ó, quem tá ouvindo aí, eu ainda não cheguei na pandemia, tá? Isso aqui é sem pandemia. Calma aí, eu vou chegar. Então, ela fala isso, de como é ruim exercer essa maternidade em ambiente hostil, a culpa, né, de criar, a gente necessitar de criar o filho, os nossos filhos nesse ambiente, é um ambiente universitário. A sociedade olha a mãe como um pensamento de um sujeito passivo, não como um sujeito ativo, estando acostumada com a maternidade patriarcal. Essa mãe, ela existe, essa mulher, ela existe, ela tem os seus direitos, ela tem as suas dificuldades, ela sabe, ela reconhece. Às vezes a gente se sente envergonhada, às vezes até se culpando, mas é isso, a gente sabe de tudo isso e a gente enfrenta. Tá. Falei da rede de apoio. Pensando em ampliação de possibilidades na universidade, um exemplo, a biblioteca poderia existir um espaço kids. Se eu precisar almoçar com a minha filha no RU, não tem uma cadeirinha, não tem um espaço.
para ela. Caso, né, eu não fizesse parte da creche e precisasse estar com a minha filha durante o dia na universidade. Agora, chegamos, tem um outro artigo da Noélia Ramirez, na revista É o País, e tá assim, trabalho de madrugada porque não dou conta de tudo. Então, essa normalidade que massacra a vida da mulher, é isso, né? Porque uma criança, ela dá trabalho, né? A casa tem que funcionar, a comida tem que sair, a roupa tem que estar lavada, a casa tem que andar. Você não tem... Eu vou falar assim, até pensando que, como a Natália disse, estamos na maioria estudantes, né? Alguns moram em repúblicas e acaba tendo opção. Ah, agora eu não quero fazer. Não, quando você tem criança, é uma casa que você tem que manter tudo em ordem. Então, como que é um pouco da minha rotina, né? Eu sou mãe, eu estudo, eu sou mãe da Helena, eu não tenho rede de apoio, eu tenho mulheres amigas que me ajudam. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa que exige de mim uma concentração maior, escrever alguma coisa, ler alguma coisa, é na madrugada. Mas durante o dia, eu não vou repor esse sono. E isso é frequente, e isso massacra, né? Agora, entrando em tempos de pandemia, onde a creche está fechada, onde eu, como professora, faço meu trabalho aqui em casa, as contas, né, aumentam, a sobrecarga de trabalho de casa é muito maior. E se a gente for pensar agora o tema da live do ensino remoto, né, a universidade propor aulas, no meu caso, assim, não é inviável, é impossível quase, né? Porque eu já estou usando a madrugada para uma coisa. Agora eu não sei aonde que eu vou ter que me adequar para lidar com a universidade nesse momento. Porque até então, o que eu falei para vocês é, minha filha está na creche, ou à noite eu levo ela, né? Mas durante o dia eu já resolvi algumas coisas, agora a intensidade é muito maior das coisas. E os prazos vão ser iguais para todos, né? Eu tenho plano de prestar um mestrado. O edital, quando abrir, ele não vai me incluir esse edital. Por quê? Porque nesse momento, muitas pessoas, a produtividade acadêmica delas aumentaram. Porque você está mais em casa, você tem oportunidade de ler, você tem oportunidade de escrever, que não é o meu caso, com uma criança pequena. A minha filha tem 1 ano e 8 meses, tá, gente? Ela tá num ritmo, assim, frenético. Porque se é uma criança, se a gente fala criança, né, de 7, 8 anos, ela também dá trabalho. Mas você conversa mais, né? Eu entendo que é uma outra situação. Não sei, ainda vou chegar lá com a Helena 7, 8 anos, mas talvez seja um pouco mais tranquilo. Então, esse ritmo acadêmico inverso nesse momento, futuramente, ele também vai me prejudicar. Então, não é só a dificuldade do ensino remoto nesse momento. É o depois disso, né? Então, assim, ficaria muito inviável nesse momento pensar nisso da academia nesse momento. Ah, o que fazer? Não sei. No meu caso, se tiver que fazer, pensar
como pensa outros coletivos. Prazos distanciados, edital para o mestrado diferenciado, algumas por aí o caminho. Ou seja, pensar na mãe, pensar na mulher mãe. Gente, eu nunca fiz uma live, tá? E eu sempre estou acostumada a participar com a Helena aqui comigo, mas em reuniões. E não sei se eu falei tudo que eu tinha pensado em falar, mas fica aberto aí também para perguntas depois, tá? Estou aqui com vocês. Obrigada. Fer, Fernanda, muito obrigada pela sua fala, pela sua presença, pela sua contribuição. A gente pode perceber, né, que não é tão simples assim, né? Você está aqui participando, que a Helena está o tempo todo aí com você, né? Agora eu vou chamar a Thelma também, para falar um pouquinho com a gente, agradecer de novo a presença. É com você. Boa noite a todas e todos que estão presentes. Agradeço o convite do CCAS também. Eu sou a Thelma, estou fazendo doutorado aqui na Unesp e atualmente eu estou também na chapa da APG. Foi muito bom, Fer, te escutar. Eu acho que esse é o movimento. A gente fala um pouco e depois a gente vai dialogando, porque eu acho que as perguntas, os comentários acabam sendo até mais rico do que, às vezes, a nossa fala, né? Porque vai incrementando. Antes de eu começar, você falou das creches, eu sou professora do município, estamos com 1.200 crianças na lista de espera. Só para ter uma noção de quantas mães estão, né, nessa mesma situação. Bom, me falaram para falar um pouquinho sobre projeto neoliberal de educação e ensino remoto. Então, eu pensei em falar um pouquinho, falar uma coisa rápida, assim, para a gente priorizar a discussão mesmo, né? Quando a gente vai falar de... Vocês estão me escutando perfeitamente? Que sim, né? Ninguém reclamou. Quando a gente vai falar no Brasil de neoliberalismo, a gente sempre começa a falar da década de 90, né? Década de 90 para cá começou a implantação das políticas neoliberais, e a gente está sofrendo com elas até hoje. E o ensino remoto nada mais é do que uma nova maneira de organizar o ensino por meio dessas políticas neoliberais. Então, desde a década de 90, começou o enxugamento do Estado em todos os setores, principalmente nos direitos sociais. Então, tudo que era gasto com direito social começou a ser supérfluo. E é claro que isso acabou influenciando na educação como um todo, da educação básica ao ensino superior. A orientação internacional dos organismos internacionais para a educação superior é a política dos vouchers e a política da EAD. Né? Isso é desde a década de 90. Nenhum país vai implementar as políticas igualmente. Cada um vai implementar de acordo com uma maneira, porque também vai depender da resistência que se tem dentro daquele país. Né? Bom, essas políticas, elas trazem também vai trazendo uma nova maneira das pessoas pensarem, né? Como se fossem umas noções impostas como verdades. Então, a gente começa a ter muita força a questão do mérito, da produtividade, traz uma nova organização do trabalho, né? O individualismo exacerbado ao extremo, tudo isso que a gente vê no mundo atual. Só que o que prejudica ainda mais as universidades foi uma política recente, da época do governo Temer, que foi a PEC dos gastos, né? A PEC do teto dos gastos, também chamado de PEC da morte, que foi aprovado em 2016 e congelou por 20 anos o investimento na saúde e na educação. Então, a gente está em plena pandemia e essa PEC ela está em vigor. Então, a gente não pode investir mais do que o ano anterior em saúde e educação. A gente sempre investe igual ao ano anterior, mais a inflação. Né? Então, isso deu o resultado que a gente está vendo no SUS. E onde que se vai cortar nas universidades? Você vai cortar nas permanências, né? Você vai cortar
nas bolsas. Bom, essa PEC, ela está em vigor e ela tem consequências gravíssimas, do ensino infantil ao ensino superior. Sempre é como um todo, cada um vai sentir do local que está. Só que agora, nesse momento que a gente está, esse momento está sendo o boom da crise, porque a crise que a gente se encontra, né, que a gente fala que é uma crise estrutural, por quê? Porque ela atingiu todos os lugares, ela acirra as contradições. Então, tudo que a Fer estava falando, da questão como ela faz, né, a questão do... tipo, não tem umas redes de apoio, a questão do individualismo, a questão, agora eu não estou conseguindo estudar, mas tem gente que está. Como que as pessoas vão ver isso, né? Então, agora, acirra também a questão do mérito, porque as contradições estão colocadas em primeiro lugar. E a economia sempre é colocada em primeiro lugar, né? A gente está vendo isso escancarado, né? A vida não tem importância, mas a economia tem. E essas ideias são colocadas como verdade, que as pessoas acham que o governo não consegue pagar o auxílio emergencial por muitos anos, por muito tempo. Tem gente que está defendendo que o governo pague por 1 ano. Tem pessoas que falam, não, mas o governo vai quebrar. Será mesmo que vai quebrar? Né? Bom, dentro disso, a gente tem esse governo que a gente se encontra. Que na educação, o maior inimigo da educação é o próprio ministro da Educação. Né? Essa que é a grande questão. Eu vi uma live do Saviani, acho que foi semana passada. Até anotei o termo, que eu achei muito bom, que ele falou que o Brasil estava passando, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar, que o Brasil estava passando por uma autorrecolonização. Porque o governo federal, além de estar vendendo as empresas, o total, ainda bate continência para outro país, né? E dentro desse governo da anti-ciência, que a gente sabe começou as humanas saindo dos editais de bolsas, tanto da graduação quanto mestrado, doutorado. Esse governo da anti-ciência traz como solução o ensino remoto dentro das universidades e da educação básica, que é mais grave ainda. E o que acontece? Tem muita coisa envolvida, né? Chega a ideia do ensino remoto, muitas empresas ganhando em relação a isso, né? Muitas empresas ganhando com construção de plataformas online, chips, né? Então, assim, um interesse muito grande. E a questão aquela questão assim, que é como se a gente não tivesse, a gente não fosse capaz de a gente questionar isso, né? Bom, é muito complicado, porque assim, eu vejo uma desvalorização muito grande da educação nesse momento. Tem uma relação, toda a sociedade tem uma relação. Me fala onde está o trabalho, eu vou te falar onde está a educação. Então, se a gente tem, olha só o trabalho na nossa sociedade, né? Foi aprovada uma carteira verde e amarelo. O número de informalidade, o número de precarização do trabalho está sendo elevado a um grau extremo. Então, para ter esse mercado de trabalho, que educação que serve? Né? Qual é o tipo de educação? Porque esse vai ser o mercado de trabalho a curto, médio e longo prazo, se a gente não conseguir resistir a isso. Aí chega a solução do ensino remoto. Complicado a questão do ensino remoto. Bom, na Unesp, quando chegou essa discussão, eu até achei que a gente ia conseguir resistir. Né? Comecei a fazer parte do grupo de trabalho do IB, e no primeiro momento eu achei a discussão muito progressista. A gente estava discutindo de fazer, nesse momento de pandemia, não ter um ensino remoto, e quando voltasse às aulas, mesclasse o ensino remoto com o ensino presencial. Teve uma pressão, ninguém me falou isso, mas com certeza teve uma pressão da reitoria. 15 dias depois, era outra discussão, o grupo de trabalho. Como implementar o ensino remoto, porque não tinha mais uma discussão sobre o ensino, ter o ensino ou não ter o ensino. Né? O ensino remoto que vem travestido de liberdade para a gente finalizar, nada mais é do que o capital colocando de novo o que ele quer que a gente faça, formar formar agora na universidade, no caso, né? Formar pessoas trabalhadoras com baixa qualidade. Aí vai a primeira discussão. A primeira discussão entra na questão
da tecnologia, sem pensar em tudo a questão da vida. A questão da vida mais complicada, como a Fer colocou aí na primeira fala. Vem a questão da acesso à tecnologia. Bom, o ensino remoto, ele traz tudo que é o mais atrasado. Por quê? Tudo que é o mais atrasado dentro de uma educação está colocado dentro do ensino remoto. Traz aquele ensino tradicional. Eu leio um texto, eu respondo. Eu leio um texto, eu respondo. Né? O ensino, ele é muito mais do que isso. Eu acho que não é esse tipo de ensino que a gente, dentro de uma universidade, deveria defender. Sem contar que a produtividade, o aumento da produtividade com precarização, principalmente dos alunos e dos professores também, vai ser muito maior. Então, assim, mesmo se não tivesse o problema da tecnologia, eu pergunto, mesmo se todo mundo tivesse, é esse ensino que a gente defende, né? Eu penso que dentro da universidade a gente deveria promover e oferecer uma educação crítica, uma educação com rigor teórico, uma educação com ensino, pesquisa, extensão, uma educação que que os sujeitos pudessem ter a relação entre eles e entre os cursos. Só que se não tem resistência, é isso que vai ser aplicado, né? Eu não consigo entender por que por que a gente não consegue suspender o calendário, sendo que a qualidade não é a mesma. A educação, ela é relação. Além dela ser relação da gente aprender com o outro, é muito mais do que nenhuma live, nenhum slide, nenhum bate-papo online, nada vai trazer essa relação. E com certeza vai agravar a desigualdade. Com certeza vai agravar a desigualdade de todas as formas. E, além do mais, isso que eu estou falando da qualidade, né? Estou falando da qualidade, sem contar as pessoas que ainda vão ficar fora disso. E uma outra coisa que eu fiquei absurdada, que o ensino remoto pode-se fazer estágio remoto, né? Que a portaria 128 permite que a Unesp faça o estágio remoto. Isso é um absurdo tamanho. Por quê? Qual é a relação que você está colocando ali? Eu fico imaginando a pedagogia, que é tão complexo, quanto faz 10 anos que eu me formei, nossa, eu não paro de aprender as coisas da pedagogia, é tão complexo. Imagina um estágio remoto de alfabetização. Eu não consigo imaginar isso. Então, assim, eu acho que dentro desse processo que a gente se encontra hoje, eu acho que os alunos estão sendo o polo mais avançado, sabe? Essa discussão que a gente está fazendo, os centros acadêmicos, a APG, eu acho que os alunos estão sendo o polo mais avançado, porque estão questionando, os alunos estão preocupados com a qualidade, os alunos estão preocupados qual é esse ensino que vai ser ofertado, porque não é qualquer coisa, né? Não deveria ser qualquer coisa. Isso se é no ensino superior. Se eu começar a falar da educação básica, a situação piora ainda mais, né? Piora ainda mais. Então, eu gostaria agora de a gente abrir a discussão pensando nisso. Que tipo de educação a gente está defendendo? Qual é o projeto de educação que a gente defende? Interessa a quem? Porque esse projeto de ensino remoto, com certeza não interessa uma formação de qualidade, não interessa a formação de pessoas críticas para ir para o mercado de trabalho, para fazer a diferença na sociedade. Só interessa a continuidade de tudo que já está aí, né? Ou como a gente já andou vendo em reuniões ministeriais, passa boi, passa boiada. Onde vai, o importante é terminar o calendário. Então, eu vejo uma falta de criticidade muito grande por parte dos docentes mesmo, que estão votando pelo ensino remoto, porque, bom, acho que não tem como comparar, né? Eu vou fechar o microfone para a gente começar a discussão. Acho que é legal também a gente fazer várias perguntas para enriquecer o debate. Tá bom? Obrigada, pessoal. Bom,
Ia dizer que nós não recebemos perguntas, mas acabamos de receber uma pergunta aqui. Quem quiser se inscrever para falar, só mandar ali no chat que a gente libera vocês, né? Antes a gente vai fazer uma pergunta para Fernanda e eu vou fazer uma outra pergunta para a Thelma também. Para a Fernanda, a Thalita gostaria de saber se a Unesp ofereceu algum outro apoio financeiro ou qualquer outro tipo para as mães, pais das crianças do CCI, com as crianças do CCI, né? E para a Thelma, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao ensino remoto e ao EAD, né? Que acontece uma confusão, né? As pessoas se confundem, né, no ensino remoto em relação a isso e em relação ao EAD, o ensino à distância. Então, o que pontua essa diferenciação, né? A Áurea quer fazer uma pergunta, então você pode abrir o seu microfone, professora, o microfone, o seu vídeo, e fica à vontade. Opa, tá bom. Bom, então eu vou fazer. Eu queria fazer umas. Não é só uma, tem tanta, mas vamos lá. Para a Fernanda, eu fiquei bem assim, impressionada com as coisas que ela falou, né? E eu queria que ela comentasse um pouco que as creches em 3 períodos, ou o direito de creche, não é só uma coisa, um direito para a mãe, né? Uma forma de liberar a mãe, a criança ficar segura para a mãe poder trabalhar. Mas que a creche é um direito para a criança também. Então, dizer quanto é importante para a Helena ela ter essa experiência da creche, né? Ela poder contar com esse serviço, que não é só um serviço de assistência, mas também um serviço de educação. E a outra coisa que eu queria perguntar para ela, comentar com ela, dividir um pouco, é que eu, na qualidade de professora, eu acho que a Natália deve ter visto isso, presenciado, não me lembro bem, já levei minha filha, já tive que levar minha filha para o trabalho. Assim como você levou sua filha para a faculdade, eu também muitas vezes tive que levar a Laurinha para a escola, né? E como existem relações de poder, os professores, eles são signatários da generosidade dos alunos. Eu tive um aluno que falou, você tem um problema, Áurea, entendeu? Todos os meus alunos tenderam a acolher, né, a minha filha na sala de aula, né? Então, eu queria também que a gente conversasse se o fato dessas professoras que são mães e esses professores que são pais, apesar disso, terem certa resistência das mães alunas levarem seus filhos na sala de aula, essa intolerância, se isso aí não seria uma reprodução de machismo, né? Eu queria que você comentasse um pouco. E para a Thelma, eu queria que a Thelma falasse um pouco se o produtivismo, o mérito, né, não são individualismo, né, a competição, não são formas que aprofundam as opressões. Se devido ao fato do produtivismo na universidade, isso não leva a um aprofundamento, não só do machismo, né, dessa invisibilidade das mães, mas das mães, dos negros e negras, as opressões sobre os portadores de deficiência, os idosos. Então, quer dizer que para a gente ser acolhido na universidade tem que ser branco, jovem, solteiro, sem filhos, né, e não ter deficiência, né? Queria que ela falasse um pouco isso. E eu tive nesse grupo que ela participou, o GT, né? Foi um negócio meio traumático. Eu acabei pedindo demissão desse GT, porque esgotaram-se todas as possibilidades da gente participar no sentido de garantir que os alunos não teriam aulas remotas. Então, eu acabei saindo. E eu saí com uma frustração muito grande. Então, eu queria que a Thelminha me ajudasse a fazer uma avaliação, né? Assim, Thelminha, se ninguém quer ser associado com o Bolsonaro, né? Todo mundo se diz antibolsonarista. E o lema do Bolsonaro é que o Brasil não pode parar. Como que a gente explica essa contradição na Unesp de que a Unesp não pode parar?
nem que seja à custa de aula remota, né? Parece para mim uma contradição. Ninguém quer ser associado com o Bolsonaro, que prega que o Brasil não pode parar. Mas a Unesp acaba defendendo uma política muito parecida com o Bolsonaro. A Unesp não pode parar. É essa pergunta. Muito obrigada, muito linda a live. Estou assim adorando, viu, meninos? Parabéns para vocês. Vou desligar aqui. Obrigada, professora. Obrigada, Thalita, pelas perguntas. Queria agradecer a fala da Thelma. A Thelma terminou de falar e eu não agradeci, perdão. Muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. É muito bacana, muito rico. E eu gostaria de pedir para a Fernanda começar respondendo as perguntas e em seguida para a Thelma. Pode ser? A gente pode continuar nessa mesma sequência? Pode ser. Vou desligar aqui o microfone. Tá. Eu acho que essa lógica mercantil mesmo. O trabalho fica invisível, né? Eu cuido de você, porque eu te amo. Eu preciso cuidar. Quer ver o Bruno Mar, gente? Ela adora o clipe do macaco. E ela fica quieta. Calma. Fica aqui, ó, perto aqui. E aí a Aura me perguntou sobre a reprodução do... eu acho que a instituição ela não está preparada para isso. A reprodução do machismo ela é velada a todo tempo. E, como eu disse, foi uma fala de uma professora mulher, de um professor que me fez refletir, né, que me fez buscar com outras mães universitárias, porque a gente vem para casa, fala, nossa, mas será que é crica da minha cabeça? Não, mas aí você começa do Brasil, mães acadêmicas, e aí você vai percebendo que existe um espaço para nós, né? Então, com certeza, é um machismo e eu nem me tenho audácia de falar dos pais, do papel do homem, né? Eu falo porque acho que eu não estou preparada. Eu falo mesmo da sobrecarga da mulher. E se a Helena está sentindo falta da creche, muita falta, Áurea, professora Áurea. Assim, que eu não sei nem se eu sei lidar com essa falta que ela está sentindo. Por quê? Ela quer ficar vendo os amiguinhos no vídeo o tempo, a maior parte do tempo, assim, que ela me vê no celular, às vezes eu estou trabalhando, né, as aulas do Estado, ela me vê no celular e ela fala, Letícia, que é um videozinho da amiguinha dela da creche. Aurora, às vezes eu vou tomar um sol com ela, vou ali perto da creche, e isso é muito significativo na vida dela. Pensando em rede individualizada no nosso caso, porque eu falo isso na creche. É uma rede de apoio muito parceira, se falar, você vai buscar a criança, né? A criança ela fica feliz em voltar lá. A Natália, acho que me fez alguma pergunta, como a Helena está usando a internet aqui no celular, travou e eu não ouvi. Então, eu só respondi a Áurea agora. Natália, por favor, se você puder refazer a sua pergunta. Fer, a pergunta é se a Unesp te ofereceu alguma maneira de apoio financeiro ou algum outro tipo nesse momento, né, em relação aos CCIs, né, para as mães e para os pais, de maneira geral.
Ok. Eu entrei em contato com a Karina, né, e perguntei para ela o que que ia, o que poderia ser nos ajudar nesse momento, porque quem me conhece sabe que toda ajuda aqui é bem-vinda, tudo. E então eu entrei em contato com a creche para perguntar sobre aquele aplicativo do PicPay, aonde ele anuncia que mães de redes estaduais Fer, ia receber, chegou esse dinheiro, então, oi. desculpa te interromper. Oi. A Bia fez a sugestão de você desligar o seu vídeo, que aí talvez não trave tanto. Ah, tá bom. Boa, obrigada, viu? Pronto. Eu entrei em contato para perguntar, né, se o CCI tem esse vínculo. Mas que nesse momento estava tendo arrecadações da comissão sobre a pandemia. E eu recebi isso por e-mail. Então, eu respondi o questionário por e-mail. A ajuda que eu tive, eu vou falar que foi da comissão, mas na verdade, assim, foi uma coisa muito legal da parte de uma mulher, mãe, que faz parte dessa comissão, que viu o meu relato e ela tem filhas pequenas e trouxe umas roupas para a Helena. Nós também ganhamos uma cesta básica dessa comissão, mas não coisas vinculadas ao CCI. O CCI, confesso que nesse momento até me deixou um pouco... Eu esperava um pouco mais do CCI nesse momento. É isso. Obrigada, Fer. Acho que agora a Thelma pode abrir o vídeo. Sou eu. Bom, é legal a fala da Fer, porque ela traz várias políticas, na verdade, né? Ela traz várias políticas para ser encabeçada tanto pelo movimento da graduação quanto da pós-graduação, porque a gente está muito aquém ainda de colocar um espaço minimamente não hostil para as mães. Na pós-graduação, a PG tem feito algumas discussões. É que agora, com a pandemia, deu uma travada, mas de discutir mesmo cotas, né, no mestrado, doutorado, e uma outra visão também para as mulheres mães. Eu acho que essa fala da Fer traz muitas possibilidades para a gente pensar ações e políticas para a nossa instituição. Bom, vou responder sobre o ensino remoto e AD e o produtivismo. A professora Áurea, para quem não sabe, a professora é minha orientadora, e eu tenho muito orgulho dela ser minha orientadora, principalmente nesses tempos de ataque à universidade. Porque a gente que acredita numa educação de qualidade, que todo mundo deveria ter acesso a uma educação de qualidade e ter condições para isso, condições de trabalho, é muito triste ver isso, tudo isso que está acontecendo, sabe? Ver o desserviço que o MEC está fazendo no país e a gente seguindo as orientações do MEC. É triste demais. Então, é uma coisa assim que, às vezes, você vê tanta gente defendendo o ensino remoto, você vê tanta gente defendendo, que você fala assim, nossa, será que eu tô ficando louca? Será que só eu que tô achando que não é uma coisa boa? Então, é muito bom saber que uma pessoa que eu admiro tá na mesma toada que eu, né? Tanto é que a professora estava no grupo de trabalho do IB, se retirou, porque não tinha mais condições de se tornar um grupo pensando na questão da qualidade, né? Só na questão do produtivismo. Bom, se o produtivismo, o mérito, a competição aprofunda as opressões. Com certeza. O relato da Fer já traz bastante isso. E assim, eu fico pensando na questão das mulheres também, pesquisadoras agora na questão das pós-graduandas.
isso já está trazendo um distanciamento muito grande também da questão dos homens. Por quê? Porque as mulheres estão sobrecarregadas nessa época de pandemia, né? Tendo que fazer vários trabalhos, cuidar de filho, e muitas vezes os homens estão ali tocando sua pesquisa. Então isso já traz uma diferença e vai ser computada onde? Vai ser computada lá no Lattes, nas notas. Então, o produtivismo, é triste, porque o produtivismo, o mérito, a competição, ele já foi normatizado na nossa sociedade, né? As universidades não podem parar. Aí eu fico perguntando, mas a produtividade parou em algum momento dentro da Unesp? Eu vejo que não, né? Eu vejo que tem uma adesão muito grande sem se perguntar o que a gente está querendo preservar dentro de uma universidade, o que a gente já abriu mão dentro dessa mesma universidade, quando a gente defende o produtivismo a todo vapor, independente das condições físicas e emocionais das pessoas. Porque a gente está no interior, tem gente que tá convivendo com pessoas com Covid, mas imagina quem está lá em São Paulo muito mais. Semana passada, eu perdi um amigo da minha idade por Covid. Eu tinha um monte de compromisso, eu não consegui fazer nada. Mas se eu tivesse que dar aula naquele dia, eu ia ter que engolir o choro e ter que dar. Então, assim, a gente tá uma impessoalidade muito grande e com certeza o produtivismo e o mérito está acima de tudo. Na verdade, o que acontece, né? O governo, por mais que a gente critique, a gente falando sociedade, critica o governo Bolsonaro, ele vai irradiando, né? A sua maneira de viver. Então, eu concordo plenamente com o que a professora Aula falou. O Brasil não pode parar, depois foi o USP, não pode parar, e agora o Unesp não pode parar, né? Sobre o ensino remoto e EAD. Tem muita... quando a gente vai falar sobre o ensino EAD na Unesp, as pessoas falam, não é EAD, é ensino remoto. Com certeza, em alguma discussão que você fale EAD, vão te corrigir que não é EAD. A EAD, porque só algumas questões assim que eu gostaria de falar sobre a EAD. A EAD, ela foi regulamentada no Brasil justamente na década de 90, quando as políticas neoliberais ganham força aqui. No momento que tudo que for possível é para ser transformado em mercadoria, a educação entrou nesse bojo, né? E qual que é a orientação do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, da Unesco? A orientação é que as universidades públicas deixem de ser públicas e funcionem por meio de vouchers, né? Cada um ganha um tanto de dinheiro para comprar aquela sua educação, e que funcione por meio da EAD. A ideia dos organismos internacionais é que tenham poucas ilhas de conhecimento e que essas ilhas sejam nos países centrais. Então, a gente lutar por uma defesa da educação é a gente lutar por muito mais do que a gente imagina, até pela questão da soberania nacional mesmo. Então, eu fico pensando, é um oportunismo muito grande nessa época de pandemia, as pessoas virem com essa solução goela abaixo, porque está todo mundo sem saber o que fazer, é uma situação que a gente nunca viveu. Eu não tenho solução, ninguém aqui tem uma solução, mas a gente tem tanta gente boa dentro das universidades, né? A gente tem as 3 melhores universidades aqui no estado de São Paulo. Será que não daria para a gente, com calma, pensar uma solução, pensar como a gente poderia fazer? Não fazer as coisas apressadas do jeito que está se dando. Por quê? E quando acabar a pandemia, será que não vão utilizar desse pretexto para implementar as EADs? Eu peguei um dado, um dia aqui que eu lendo sobre as EADs, que tem o típico estudante de EAD. Olha que interessante. Os dados da Associação Brasileira de Ensino à Distância. O típico estudante EAD são mulheres, cursos privados de licenciatura, que estudam e trabalham e têm de 18 a 30 anos. Aí eu me pergunto, por que para essas mulheres jovens que estudam e trabalham sobrecarregadas, né? Pobres, porque os cursos de licenciatura são os mais baratos, por que para essas mulheres esse ensino serve? Esse ensino qualquer coisa. Por que para elas serve? Né? Falam que a EAD veio para
para levar a longas distâncias, para democratizar o conhecimento, mas a maior parte dos cursos da EAD está dentro do Sudeste, que eu saiba, não tem tanta distâncias assim, né? Essa questão, a diferença está mais na regulamentação. Porque a EAD é regulamentada, tem plataforma, tem lei, tem decreto, entendeu? Mas daí por isso que na Unesp não se fala em EAD, fala ensino remoto. Mas eu tenho muita preocupação do que pode vir pós-pandemia. Acabei. Vou fechar o microfone. Bom, agora eu vou fazer uma consideração que me enviaram por mensagem do Arthur. Ele não tem microfone, não consegue também ativar a câmera dele, então eu vou ler para vocês. Olá, meu nome é Arthur. Sou graduando do curso noturno de Geografia. Durante a minha graduação, moro na moradia estudantil da Unesp de Rio Claro. Atualmente, dado o atual contexto de pandemia e quarentena, estou ficando na cidade de Mogi Mirim. Estou junto dos meus pais, que residem no assentamento Horto Vergel, dentro da área rural do município. Gostaria muito de estar sendo ouvido e visto por vocês, porém não tenho acesso a microfone e câmera aqui na casa dos meus pais. Fico extremamente triste e também revoltado com a atual proposta do ensino remoto. Me vejo na condição de uma pessoa que trabalha como carvoeiro para complementar a renda de meus familiares. Ainda se soma a este empecilho a falta de recursos técnicos e sinal de internet de qualidade aqui no assentamento. Compreendo que a atual proposta de ensino remoto atualmente será mais uma peneira que leva à exclusão da população periférica, que a grandes custos e muita luta pelas ações afirmativas, conhecida como cotas, conseguirão entrar em uma instituição que é substituída pelos impostos pelos impostos de uma população, em sua maioria pobre, e utilizado historicamente por uma população, em sua maioria privilegiada de classe alta. Agradeço muito pelas considerações da Fernanda e da Thelma, que são minhas amigas e parceiras de condição de vida. Me sinto feliz e menos solitária ao saber que mais pessoas entendem e dividem as dificuldades de enfrentar a perversidade presente na prática do ensino remoto. Maravilhoso, Arthur, seu depoimento. Fiquei emocionada aqui de escutar. Ainda mais que eu tenho muito carinho pelo Arthur, é uma pessoa muito guerreira, e ele traz toda a problemática que é a questão que fica de fora, né? Porque a turma que foi tão difícil a gente conseguir cotas da Unesp, conseguir que uma população mais pobre entrasse, e agora, a gente faz o quê? O que a gente faz com as pessoas que não conseguem acompanhar? Eu já escutei do professor tranque, mas não é isso que eu defendo. Fiquei muito feliz com o seu depoimento. Arthur, bom que a Natália leu as suas palavras. Eu nunca vou me esquecer quando você chegou na moradia e você falava, eu venho do assentamento do MST, até hoje eu fico surpreendida, eu falo, nossa, uma pessoa do MST aqui, passou na Unesp. Até hoje eu lembro quanto foi emocionante para mim receber uma pessoa como você. E é isso, quando você fala, é isso, parceiros de luta, sempre. Um beijo. Bom, não tem nenhuma pergunta, né? Eu tô lendo aqui, Arthur. O ano passado eu dei aula como professora substituta, né, no curso de Geografia. E quando o Arthur faltava, eu ficava brava. Por quê? Porque ele sacudia a sala, sempre questionando, lia os textos. Então, era uma pessoa, assim, que fazia a diferença. Por isso que eu fico muito feliz também. E ninguém vai deixar ninguém para trás, não. Isso foi pra gente sacudir essa Unesp. Thalita, pode fazer a sua pergunta. Se você quiser digitar, eu posso ler, mas abre aí o seu áudio e sua câmera, se você sentir à vontade. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim, te ouço, não te vejo.
Mas essa é a intenção mesmo. É, só fazendo a consideração aí no gancho que a gente estava falando do Arthur. Eu, Arthur, a Bia, Gabriel estivemos presentes na congregação do IGCE quando foi deliberado o ensino remoto, e o Arthur deu um breve relato, né? E depois, no outro dia, eu falei também. Ele falou da condição dele e os professores falaram, tá bom, é isso. Na verdade, assim, ó, nem falaram tá bom. Eles simplesmente, como se o Arthur não tivesse falado, assim, ó. Imagina o Arthur falar isso numa congregação para um monte de professor e nenhum levar em consideração o que ele disse. Foi difícil, aí na outra vez eu falei também da condição enquanto aluna de permanência, e aí os professores também não ouviram. O Perinoto a todo momento falava assim, a gente precisa incluir essas pessoas, não exatamente eu, o Arthur, mas as pessoas que não têm condição, mas ele não dava uma solução. Ele só falava, a gente precisa incluir, mas não dava uma solução, assim, concreta. O diretor, não dava uma solução. Quem é a gente, né, para conseguir dar alguma coisa, alguma solução? Na verdade, a gente pode, né? O difícil é ser ouvido, né? Mas é muito complicado, assim. E é bom as pessoas, igual a gente está agora nesse bate-papo, as pessoas levarem em consideração o que é dito, né? Fala assim, nossa, legal, Arthur, tô te ouvindo, a gente tá junto nessa, porque em outros lugares é complicado. Enfim, o que eu queria falar da Fernanda, eu ia perguntar para a Fernanda. Fer, você falou que tá participando de alguns coletivos, né, de mães acadêmicas, e aí eu queria perguntar para você quais outras políticas, se você conhece relatos, né, de outras mães que estão na universidade que relatam políticas de permanência para as mães, exceto o CCI, né, que é uma política que geralmente costuma ter, se tem alguma outra política que poderia ser adotada pela Unesp em universidade, ou em outras universidades, né, que você falou assim, nossa, olha que massa essa política, será que não rolaria na Unesp? Eu queria saber se você conhece alguma outra política assim. É só isso, obrigada. Acho que a Áurea também pode abrir o microfone dela e a câmera, se sentir à vontade, para perguntar também. Uma régua. Oi, filho. Peraí, gente. Quer falar para mim? Eu falo. Tudo bem? Então, é para eu falar ou não? Deixa eu formular, daí você fala. Não sei. Acho que a Áurea pode fazer a pergunta e depois vocês respondem, pode ser? Não, o que eu queria... Ok? Então, o que eu queria colocar aqui, eu nem sei nem se é uma pergunta, se é uma denúncia, se é um compartilhamento de uma preocupação. Queria falar um pouco, assim, que ouvindo aí o Arthur, a Fernanda, a Thalita, todo mundo, né, a Thelma, né, o pessoal falando, assim, queria um pouco compartilhar com vocês o sentimento que a gente tem de que a Unesp, as universidades que estão fazendo essa educação remota, elas estão tendo uma postura irresponsável. Não suspender o semestre, ou melhor, o ano letivo, está sendo uma postura profundamente irresponsável, porque está deixando os professores numa situação muito complicada. Olha só, nós estamos com quase 40 mil mortos hoje, estamos com 38.500 mortos, acho que até mais que isso. Né? Estamos com quase 40 mil mortos. Estamos chegando numa situação aí de pandemia muito complicada, né? E assim, o que isso significa? Que nem no primeiro semestre, nem no segundo semestre a gente vai pisar na universidade. A gente não vai pisar na universidade.
E aqueles professores que se recusarem, porque a lei é 128, ela até dá uma abertura para o professor justificar e não dar a aula à distância. Só que aquele que tiver que justificar, a justificativa vai passar pelos conselhos e pela congregação, vai ser uma exposição. E assim, quem não der as disciplinas no primeiro semestre, vai fazer o quê? Vai dar as disciplinas do segundo semestre à distância de novo? Ou então vai deixar todas as disciplinas do ano inteiro para o outro ano? Não tem resposta para isso, não tem resposta. Tanto no GT quanto na congregação. Quando a gente fala, pessoal, a gente precisa começar a pensar medidas, nem que seja a médio prazo, para quando for a volta, organizar a volta. Eles falam que isso é um absurdo e que a gente não tem nem que pensar em volta. Então, é uma imposição absoluta do ensino remoto, porque não é educação à distância. A educação à distância ela é sistematizada, ela tem plataforma, ela tem programa. Isso aí é um arremedo de educação à distância, né? E os professores estão sendo obrigados, eles estão sendo forçados. A história, essa conversa, a história da carochinha, que na 128 a gente tem liberdade de escolha. Sabe? A gente está sendo obrigado a fazer os treinamentos, aprender a mexer com essas ferramentas aí, e digo para vocês, a coisa mais honesta que os professores vão poder fazer agora é falar para os alunos que a gente está sendo coagido, o sindicato não está fazendo nada, porque o sindicato faz live falando que EAD é uma porcaria, mas a gente não tem amparo nenhum. Eu fiz uma consulta para o sindicato sobre os nossos direitos de imagem e áudio, eles não responderam, certo? Eu falei na congregação que o projeto da Escola Sem Partido está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Professor de Política Educacional Brasileira, de Geopolítica, de Sociologia, de História, vai dar aula, a aula vai ser gravada, né? E a gente ainda no futuro pode sofrer aí algum tipo de retaliação. Então, fica muito difícil, né? O que eu soube que no campus de Bauru, os professores da psicologia de conjuntamente, eles decidiram resistir. Eu soube também que em Franca e em Assis, os professores de conjunto conseguem aí resistir. Mas, de forma isolada, gente, está praticamente impossível. Impossível. Sabe? A gente assim, a gente não sabe o que é pressão para todos os lados, inclusive de certos alunos formandos que têm interesse em se formar e não estão pensando naquelas pessoas que simplesmente não têm condições. A Unesp fala, vai distribuir chip. Poxa, vai distribuir chip. O Arthur está na zona rural. Mesmo que ele tenha chip, ele vai ter dificuldade de fazer a conexão, né? E ele e tantas outras pessoas. Então, a posição dos professores também não está sendo uma posição muito fácil, daqueles que querem resistir, que são minoria. Porque tem um bom grupo de professores aí que é indiferente, produz uma equivalência entre ensinar por meio de tecnologias e ensinar presencialmente, né? Então, só fazer essa fala um pouco e ver um pouco o que a Fernanda, a Thelma estão pensando sobre isso. Gente, obrigada. Desculpa aí, tomar muito tempo. Obrigada pelas considerações, professora. Acho que a Fer pode responder e já pode falar um pouquinho do comentário que a professora Áurea fez. E em seguida a Thelma pode abrir também. Tá bom, Fer? A professora Áurea falava, aconteceu várias coisas aqui, tá? Então eu não prestei atenção em tudo que ela falou. Me perdoa, professora. Mas eu acho que é para eu falar um pouco sobre os interesses, né,
do ensino remoto, essa possibilidade do chip. O chip eu também fiz a solicitação do chip, porque, né, pelo que eu estou entendendo, vai acontecer esse ensino remoto. E como eu estava dizendo anteriormente, a demanda familiar e as diferenças, elas não vão ser vistas nesse momento, né? Eles vão usar a mesma régua de avaliação da produtividade do aluno para todos, e puxando a sardinha aqui para o meu lado, para a minha discussão, e vão excluir cada vez mais mulheres com filhos, né? Porque a sobrecarga é muito maior. Quem tem filhos e casa, né? Com filhos nesse momento. Aí, vou responder agora a pergunta da Thalita. O que poderia ser feito aqui no Unesp Rio Claro, pensando no que já existe em outras universidades? Bom, eu não sei muito, mas o pouco que eu tenho visto e ouvido de outras mulheres. Existe moradias com crianças, a Bolsa Auxílio, ela é diferenciada, já é pensado para a mãe acadêmica, alteração nos editais, isso é muito importante, porque a mulher, ela não quer também terminar o seu curso, ela quer dar continuidade na vida acadêmica, e por isso ela passa por vários editais. Então, essa alteração é importante. Espaços kids nos ambientes, prazo nos trabalhos. Quando eu falo sobre esse ativismo social, a própria universidade construir, não esperar, no caso eu ou outras mães, espero que eu esteja as representando da melhor maneira aqui, caso não, me desculpe, mas como mãe acadêmica, eu ou outras mães, a gente se reúna e faça um coletivo, mas que seja como uma política pública mesmo, que a universidade traga isso para nós. É isso, estou aqui à disposição. Bom, achei muito bom o relato da Áurea, porque alguém precisava dizer, né, o que está acontecendo por parte dos professores. Porque fica uma coisa como se todo mundo estivesse aderindo e fosse mil maravilhas. Eu sei que algumas universidades, né, também não aceitaram, estão resistindo. Eu sei que a Federal do Espírito Santo é uma que está resistindo. Eu assisti esses dias uma live deles. E o que a gente fica nesse momento é que a resistência tem que ser coletiva. Então, aqui na Unesp de Rio Claro, por que foi tão difícil? Porque poucos professores, né? Não é uma coisa coletiva. Então, lá na Unesp de Bauru, o curso todo da psicologia parou, né? Não aceitou. Então, a gente chega nessa importância da questão de só uma luta coletiva consegue barrar algumas coisas. Aqui na nossa live, a gente fica na importância da questão da gente procurar nossos centros acadêmicos, né? E da gente, na universidade, conseguir ocupar os espaços. Porque o que eles estão fazendo é uma questão muito antidemocrática. A gente luta por um pouco de democracia, que a gente está suicidando a democracia no país, e dentro da universidade, tá vendo? É a mesma lógica. Não se desvincula. Então, só a luta coletiva para a gente conseguir barrar esses processos. Porque senão a gente se desgasta e acha que o problema é conosco, a gente se sente mal. Então, essa é a questão que fica. Eu peguei um poema aqui e eu quero ler, porque tem muito a ver com essa questão também. Ó, é do Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa. Rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta
e já não podemos dizer nada. Finalizo. Bom, já chegamos num horário perto do que a gente gostaria mais ou menos de finalizar. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer mais alguma contribuição. Então, para finalizar, eu gostaria que a Fer e a Thelma pudessem falar um pouquinho de que maneira elas acreditam que a gente possa resistir em relação a esse momento, né? Se elas acreditam que ainda exista alguma forma da gente impedir que esse ensino remoto aconteça e que todas as pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão com uma dificuldade extrema de viver no momento da pandemia, quem dirá de estudar, né, de fazer um estudo, né, à distância nesse momento, de alguma maneira a gente, será que consegue acabar com isso? E as formas que elas acreditam que a gente possa enfrentar, né, essa questão nesse momento. É isso. Que a Thelma falou, sempre muito legal, nos incentivando sempre para o coletivo, para o apoio. E acho que para a gente ganhar passos, escalas nesse caminho, ele é político. E cada vez que a gente decide não falar, cada vez que a gente decide não se posicionar, as pessoas elas ficam desinformadas ou a gente dá margem para elas achar que a situação está normal e a gente mesmo acaba naturalizando algumas situações por não nos posicionar. Talvez a única maneira que tenhamos agora desse ensino remoto não dar certo é não fazer nada, não mandar nada, não fazer, não entrar no caminho. Eu acho isso particularmente muito difícil. Bom, eu acho que a conjuntura da Unesp, ela está atrelada com a conjuntura do Brasil, né, gente? Porque, querendo ou não, por mais que isso seja um absurdo, a orientação do MEC. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar aqui dentro para ter coisas melhores na Unesp, mas a gente tem que ter o foco de derrubar esse ministro da Educação. E se a gente conseguir tirar o Bolsonaro, seria melhor ainda. Na Unesp, então, agora com os alunos, né, aqui da Unesp, eu acho que a gente podia fazer contatos também com estudantes de outras universidades onde não está rolando o ensino, né, fazer umas discussões, porque daí a gente aprende. E eu acho que a mais imediata ação é a gente conseguir que os alunos que têm auxílio permanência possam trancar as disciplinas sem perder o auxílio permanência. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer uma união aí entre várias entidades de diversos campos, pedindo a dilatação de prazo do curso, pedindo algumas coisas, assim, tal como como que fala? Que fica manchado no histórico? Que não apareça o que foi trancado essas disciplinas do histórico, porque vai aparecer que foi por causa da pandemia. Não, eu acho que a gente tem que lutar aqui dentro agora para a gente não conseguir perder o que a gente conseguiu, né? Que são os auxílios permanência, que são a moradia, o RU, e tentar, a gente tentar não, por mais que a gente tranque as disciplinas, não perca esses auxílios. Eu acho que isso é o mais imediato. E o mais geral é a gente se articular contra esse governo, contra o ministro da Educação, que é o inimigo maior. Ontem eu fui ler um documento do MEC, gente, era um documento que falava da reorganização do calendário escolar de todas as etapas, infantil, fundamental, médio, superior, educação indígena, quilombola, qual mais? Criança com necessidade especial,
O documento tinha 14 páginas, nas considerações finais tinha um parágrafo. Me dá uma vergonha que eu li aquilo. Gente, qualquer pessoa conseguiria fazer uma coisa melhor que isso. Que orientação é essa? Por quê? Toda orientação era o quê? Ensino remoto, né? Não era uma orientação, era uma imposição. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer os espaços dentro da universidade, porque a gente sabe que a universidade não é um espaço democrático. A gente sabe como funcionam as votações, né? São os pesos diferentes entre aluno, professor e aluno, professor, funcionário. A gente tem que fortalecer esses espaços. Ah, mas a gente tem pouco voto, a gente não vai ganhar. A gente não vai ganhar lá dentro, mas a gente vai conseguir movimentar nossos centros acadêmicos, as nossas associações, para fazer a pressão lá dentro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que prestar bastante atenção dentro da universidade. Fortalecer as entidades, fazer ponte com quem pensa igual a gente, seja professor ou funcionário. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa live já foi um pontapé inicial. Eu vi aqui que tinha 40 pessoas, achei bem interessante, tem bastante gente que eu não conheço. Eu acho que é por aí mesmo que a gente está fazendo, acho que a gente está no caminho correto. Mas é isso, agradeço muito, agradeço o convite, foi um prazer conversar com todo mundo, principalmente com a Fer, que é uma pessoa que eu tenho carinho, apesar que eu não tenho distanciamento por um tempo aí com ela, mas tenho muito carinho. E fiquei muito admirada de escutar as coisas dela, nossa, me emocionou muito, muito guerreira. Só que isso que é o problema, a gente não pode, como que fala? Achar bonito, né? Como se a pessoa fizesse de tudo, que nem a Fer contou todas as dificuldades, a gente achar bonito. Nossa, e ela consegue. Não é para ela estar nessa posição de ter que levar filho na universidade, de não ter quem deixar. A gente tem que fazer vários movimentos. Eu acho que hoje dá para a gente elencar várias ações a partir dessa fala, assim, para a gente começar a agir dentro da universidade. Mas é isso, agradeço muito. Thelma, é muito legal você comentar isso, porque a gente escuta isso. Aí, nossa, você é guerreira, você consegue. E isso, às vezes, é uma dor, né? São feridas, a gente leva, mas não é fácil. Eu volto com a menina às 10h40 da noite, quando termina a aula, né? É a janta dela, é toda uma rotina que sai do lugar. E eu também quero agradecer muito o CCAS pelo convite e mostrar para vocês, assim, o quanto para mim foi difícil, foi confuso. E é assim é o meu dia a dia, assim é a minha vida, as impossibilidades a todos os momentos, e sempre tá aí para enfrentar, mas não porque eu sou a guerreira, a Mulher Maravilha, porque eu sou forte, não, porque existe um espaço que é meu de direito. Então, agradeço aí a todas as pessoas que esteve conosco, as contribuições da Thelma, obrigada, professora Bernadette, que está presente, professora Áurea, que são mulheres que me ensinaram muitas coisas legais e que eu uso no meu dia a dia. Um beijo para todo mundo. Bia, pode falar. Abre o seu microfone, seu vídeo, se você quiser. Voltei, gente. Dá para me ouvir? Eu ia fazer um comentário rapidinho sobre essa questão, né, agora do final, que foi falado pelas meninas, sobre como a gente vai, né, continuar aí nessa luta. E eu venho, assim, da posição de representação discente, né, que eu estou fazendo parte da congregação, e é, de fato, uma imposição, é uma situação muito triste que está acontecendo dentro da Unesp e que se assemelha muito, né, ao governo aí que a gente tem no nosso país, e eu acho que elas falaram muito bem, queria agradecer a presença delas, né, por elas terem topado. Eu também estou compondo lá o CCAS e a gente está aí querendo, né, movimentar,
porque, infelizmente, essa é a única plataforma que a gente tem, né, para poder aí movimentar a nossa luta. Então, o meu comentário é nesse sentido, né, de que, assim, infelizmente, a gente não tem nem a nossa voz para ser ouvida, né, lá dentro dos órgãos da reitoria, que são os que estão impondo isso. A gente tem a nossa voz dentro da congregação, né, na nossa unidade, lá em Rio Claro. Ainda assim, é complicado, então a gente precisaria de ainda mais voz, a gente precisaria de voz em outros órgãos, voz no CEP, que é o órgão que delibera diretamente sobre esses assuntos, e a gente não tem. Então, assim, a gente teria poucos votos, ok, mas a gente não tem nem voz, então a gente fica dependendo de que outras pessoas, né, que muitas vezes são pessoas que estão de acordo com isso, levem a nossa voz para lá dentro. Então a gente não tem isso, complica muito mais a situação, então a gente não pode esquecer dessa luta, né, que é tipo por representação, por a gente estar fazendo parte, né, desses órgãos, por a gente estar lá diretamente na reitoria. E também o meu comentário era no sentido de que vocês estão vendo que é uma luta, né, e que a luta ela não pode parar, né, as coisas elas vão acontecendo e tudo bem, são muitas situações, né, que acabam complicando, mas a gente tem que continuar. Então, a minha fala é no sentido de convidar todo mundo que está aqui presente a participar dos CCAs. É muito complicado a gente fazer a nossa mobilização assim dessa forma online, depende de muito engajamento das pessoas. Então, assim, a gente precisa de vocês. Eu estou participando das reuniões já, acho que umas 3 ou 4 semanas, e a gente vê, assim, uma mudança nítida, né, nas pessoas que fazem parte. Então, assim, a gente precisa que vocês participem e queiram continuar também para estar tendo uma continuidade aí e continuar fazendo ações que, de fato, mudem alguma coisa. Nesse sentido, conto com a ajuda de vocês. Obrigada. Bom, então, acredito que é isso. Fiquei muito feliz também, a Thelma falou da quantidade de pessoas, fiquei muito feliz que tem bastante gente aqui, mesmo que poucas pessoas tenham feito comentários ou contribuições ou perguntas, foram extremamente ricas. Agradeço muito a Fernanda, muito a Thelma, muito a todas as pessoas que fizeram comentários, a professora Áurea, que trouxe grandes contribuições, a todas as pessoas aqui presentes, né, assistindo, ouvindo, e imagino que, de alguma forma, isso vai reverberar dentro da gente, né, e que isso se torne uma maneira da gente atuar frente a toda essa situação, né. Em relação ao poema que a Thelma leu, muito bacana, Thelma, me senti muito contemplada, adorei que você leu, e eu acho que a gente não pode deixar a gente chegar nesse ponto onde nós não iremos mais falar, né? A gente precisa falar, né? Eles não vão nos calar, né? Ninguém vai nos calar. Então, acho que continuar nesse movimento de resistência, né? Como vocês colocaram, é de extrema importância. Não deixar que as minorias, de alguma forma, sejam invisibilizadas, né? Principalmente dentro do nosso contexto universitário, né? Que é onde a gente está nesse momento atuando, né? É de extrema importância a gente refletir, a gente continuar envolvido nessa discussão para saber quais são as maneiras que a gente vai poder, né? Enquanto estudante de permanência, eu também me incluo, né? Nessa situação, permanecer na universidade, né? E é isso, tenho muito a agradecer a essas mulheres guerreiras que estão dentro de trabalhos produtivos, trabalhos reprodutivos nesse momento de pandemia, extremamente complexo, extremamente complicado, que desestruturou, né, a nossa vida, a vida de todo mundo de uma maneira muito intensa, mas que, de alguma forma, a gente encontre uma força aí para a gente se juntar, para que, de maneira coletiva, a gente possa lutar contra tudo isso, né? E
e se engajar para que eles não nos calem, né? Nós estamos aqui. Acredito que é isso, então. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, pode abrir o microfone, fiquem à vontade para falar. E espero que possamos nos encontrar novamente numa próxima live, que isso continue se reverberando, então, e os alunos da graduação, da pós-graduação, professoras, professores, estejam presentes. Muito obrigada, gente. É isso. Foi muito bom essa conversa, deu um quentinho no coração, espero que tenha dado no de vocês também, é muito bom sempre se juntar com parceiros de luta, com guerreiros, com guerreiras. Muito obrigada.